Bom dia! Então, eu vou fazendo os vídeos conforme vão surgindo as demandas, né? E essa semana me chamou a atenção a fala de uma cliente que ela disse assim: eu não me interesso pelo Ho Oponopono porque não vejo nenhum sentido em ficar pronunciando aquelas palavras repetidas, aquelas frases repetidas. Então, para quem não conhece o Ho Oponopono, explicar rapidamente do que se trata. É uma prática havaiana, né, que surgiu em alguns lugares como uma forma de cura nos relacionamentos de determinadas comunidades, né, ou também era aplicada pelo membro mais velho, mais idoso da família, quando alguém da família estava doente. E do que se trata essa técnica, né? Basicamente, a reunião de 4 frases: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Realmente, olhando assim de uma forma imediata, parece que não faz muito sentido. Principalmente em relação àquelas pessoas com as quais a gente decidiu evitar contato, porque eram relacionamentos difíceis, né? Mas o Ho Oponopono, gente, ele é muito mais profundo do que parece. Mas não acredite no que eu tô dizendo, eu vou tentar explicar um pouquinho. Primeiramente, para falar de Ho Oponopono, a gente tem que falar da grande revolução que a física quântica tá trazendo, tá anunciando para as ciências exatas e também para as ciências filosóficas, né? Psicologia, áreas sociais, filosofia, tudo, né? A física quântica, gente, ela não nega a física clássica, não, mas ela traz possibilidades mais minuciosas e que desafiam, sim, algumas leis newtonianas, né? Por exemplo, a física quântica, ela evidencia muito a questão do comportamento da partícula. Como é que a partícula, horas, se comporta como partícula, mas ao mesmo tempo se comporta como onda? Como é que uma mesma partícula pode ter ao mesmo tempo, 2 configurações diferentes, né? Isso é só um exemplo de como a física quântica vem detalhando, trazendo luz, alguns conceitos que abarcam os princípios da energia. Até então, até menos de 10 anos atrás, falar em energia era algo de misticismo, de esoterismo, de religiosidade. E aos poucos a física quântica está trazendo isso para o campo científico. Eu não posso dizer no campo da lógica, porque existem vários tipos de lógica. E a lógica newtoniana, que é a física quântica, tempo, espaço, existe ontem, agora, amanhã, aqui e ali. Se eu estou aqui, não posso estar ali. Se algo aconteceu ontem, não pode acontecer agora. A física quântica, ela desafia tudo isso, exatamente por ter percebido que essa partícula, ela pode ter 2 comportamentos energéticos ao mesmo tempo, como partícula e como onda. E como absolutamente tudo é feito de energia, isso é um fato. Energia elétrica, a energia do ar que eu tô respirando aqui, eu não toco, mas sem ele eu não tô viva. Eu só tô viva porque eu tô respirando uma energia que está configurada de um modo mais rarefeito. Ou seja, esse controle aqui, as partículas, os átomos desse controle estão configurados de uma forma mais aglutinada, as moléculas estão mais próximas umas das outras, de modo que forma-se um corpo material mais denso que eu posso tocar. Já no ar, essas moléculas estão dispostas de um modo mais rarefeito. Então, gera um corpo também, mas é um corpo mais sutil. Eu não posso tocar, mas ele é tão real quanto, certo? Então, explicado mais ou menos isso, o que eu tô querendo dizer? É que a energia, ela é o princípio de absolutamente tudo o que existe. Tudo. E
energia, a base dela é o átomo. Dentro do átomo tem os prótons, tem os nêutrons, tem os elétrons, né? Então, absolutamente tudo está ligado com tudo. Eu estou ligada com o ar que eu estou respirando, eu estou ligada com uma pessoa da minha família que eu não estou vendo agora, eu estou ligada com uma situação econômica, de saúde acontecendo lá no sul do país, mesmo eu nunca tendo visitado determinado local lá, eu estou diretamente ligada com isso. Estou ligada também às crises de fome na África. Mas Alice, como assim? Isso é muita viagem. Gente, dentro desse princípio da energia que a física quântica tenta apresentar, não existe nada separado. Tudo, absolutamente tudo está conectado por esses fios de energia. Prótons, elétrons, nêutrons, ali se misturando o tempo todo. Quer um exemplo? Quando você está aqui no trânsito, aí de repente você boceja. Você não se deu conta de ninguém bocejando em volta, mas você bocejou. Olha em volta, você vai encontrar quem está bocejando junto. Mesmo sem você ter visto. É um vírus psicológico. Vírus psicológico, gente, como assim? É um corpo emocional de um certo cansaço, uma certa inércia, alguma imobilidade. É um corpo emocional que está ali rondando aquele ambiente. E vai pegar quem estiver dormindo, mesmo de olho aberto, mesmo dirigindo. Dormindo no sentido de, vai pegar quem não estiver presente dentro do próprio corpo. Isso, eu dei o exemplo só do bocejo, mas tem vários outros exemplos que a gente pode dar. Pensamentos, de repente você se sentir flagrado, visitado por pensamentos que você, puxa, por que eu tô pensando isso? Isso não é meu. Pode ser que não seja mesmo. Pode ser que um determinado espaço, ambiente, esteja vibrando numa determinada emoção, um afeto de medo, de ódio ou de amor, que você não identificou racionalmente, mas que afetivamente você está diretamente afetado, atingido, porque você está ali. Então, os átomos daquele ambiente naturalmente vão te penetrar. E você também vai fazer trocas energéticas com esse ambiente. Nesse sentido, o Ho'oponopono, gente, o que ele diz? Eu estou diretamente ligada a qualquer outro com quem eu me relacione diretamente e também a qualquer outro que eu nunca tenha visto na vida. A única diferença é eu estar consciente disso ou não. Mas, como é uma ferramenta de cura de relacionamentos, vamos focar aqui na minha relação com alguém que eu estou precisando aparar arestas, certo? Então, primeiro passo é compreender que você não precisa sentir isso aqui na primeira vez que pronuncia. Não. O Ho'oponopono, ele é uma técnica de cura, sim. Mas antes de curar, ele tem que revelar o que tem dentro. O que está favorecendo ou impedindo aquela relação de fluir de um modo saudável para o desenvolvimento das duas pessoas. Então, vamos supor, eu vou citar esse exemplo porque chegam muitos casos aqui, nessa esfera, de filhos abusados sexualmente por pais, por tios, né? Então, sempre que eu vou recomendar, ok, você vai fazer o Ho'oponopono pro seu pai. Seu pai abusou sexualmente de você quando você tinha 5 anos, 7 anos de idade. É uma tarefa desafiante, muito, muito profunda e de um profundo alcance também. Então, a primeira coisa que eu digo para a pessoa é: não se cobre sentir o que você não sente. Não é assim que funciona. Eu não vou sentir ou deixar de sentir só porque eu tô querendo. Racionalmente. Os afetos são de uma ordem muito mais profunda, muito mais antiga. Então, o principal e mais valioso artigo desse trabalho é a verdade do que está aqui dentro.
Então, nesse sentido, antes de curar, o Ho'oponopono revela: Pai, eu sinto muito. Eu sinto muito pelo quê? Foi ele que abusou de mim? Eu vou dizer sinto muito? E aí, ao tentar pronunciar, jogar no ambiente essa variável energética através do verbo, só em você tentar fazer isso, já vai vir todos os conteúdos que você não sabe que estão lá no seu inconsciente, negados, que você estava tentando deixar de lado, congelar, não mexer porque dói mesmo. Só em tentar pronunciar, essa avalanche de conteúdos negados já vai vir à tona. Eu não sinto muito nada. Não é bem assim. E aqui funciona muito também para pessoas que dizem assim: eu não tenho nenhum problema, minha infância foi ótima, maravilhosa, eu tive tudo. Meus pais foram maravilhosos, mas apresentam dificuldades e desafios na vida atual que tem uma origem lá atrás, mas a pessoa não está se sentindo ainda no momento de acessar. Então o Ho'oponopono, aos pouquinhos, vai mostrando que a infância, por melhores que tenham sido seus pais, para você, criança, por algo você percebeu de um modo diferente e não está conseguindo dizer um sinto muito. Certo? Esse é o primeiro passo. Vamos para a próxima frase. Ainda no caso do abuso sexual, né, que eu citei. Pai, me perdoe. Eu vou pedir perdão ao meu pai? Ora, se eu fui a vítima, eu vou pedir perdão ao meu pai? Olha aí, só nisso, só nesse exemplo, a gente já está conseguindo olhar para o rosto da vítima dentro de nós. Quem dentro de mim se sente vítima dessa situação? Porque a vítima, ela tem raiva, ela tem ódio, tem comportamentos de vingança sutis. E isso não está certo nem está errado. Outra coisa que a física quântica traz: não existe isso de certo e errado, existe o que é. As coisas são o que são. Então, o sentido é que eu identifique esses corpos emocionais dentro de mim. Então, quando eu tentar pronunciar me perdoe, se eu não conseguir, eu já estou identificando que alguém dentro de mim se sente muito vítima daquela situação e que não está podendo perdoar ainda. É um norte. Não se deve se obrigar a nada. Como eu disse, o mais precioso bem aqui é a verdade, tá? Se você tentar pronunciar, as coisas vão acontecendo com o tempo. Pai, eu te amo. Nossa, como é que eu vou dizer eu te amo pro meu pai? Com toda essa dor que ele me causou, como é que eu vou dizer isso? De fato eu tenho que aceitar que por mais que eu trate bem o meu pai, eu não amo, eu não consigo dizer isso pra ele ainda. Ok, tá olhando, tá show, tá olhando pro que tá aí dentro e que tava escondido. Pai, sou grato, sou grata. Nossa, eu vou ser grata pelo quê? Como é que eu vou dizer sou grata? Por ter passado por isso com meu pai? Percebe como o Ho'oponopono, ele é poderoso para expor o que está escondido. Ele cura, mas o processo de a cura mesmo chega depois da revelação. Como é que eu vou curar? Como é que eu vou seccionar um câncer que eu não sei onde é que está? O médico, para seccionar um câncer, um tumor, ele precisa identificar onde é que está o tumor dentro do corpo. Nas ciências da psicologia, das emoções, é a mesma coisa. Para seccionar um tumor afetivo, uma dor, um trauma, eu preciso identificar onde é que ele está. E nesse sentido, o Ho'oponopono, gente, é muito, muito, muito poderoso, muito poderoso. E lembrando que eu tô falando da etapa 2, que é o Ho'oponopono para alguém, em relação a alguém, em relação a quem eu tô com desafio de relacionamento. Mas antes disso, é interessantíssimo fazer o Ho'oponopono para si mesma, para si mesmo. Ainda nesse caso da mulher que foi abusada pelo pai, né, e tá acessando essas memórias infantis, ela vai fazer, vamos dar um nome para ela, Letícia, faça o Ho'oponopono para você e diga: Letícia, eu sinto muito. Às vezes, para algumas pessoas, essa prática do Ho'oponopono, esse diálogo consigo mesmo, acontece pela primeira vez aqui.
Eu tô dizendo pra mim mesma que eu sinto muito. Eu sinto muito pelo quê? Eu tô dizendo pra mim mesma, me perdoe. Eu tô pedindo perdão a mim mesma. Pelo quê? Eu te amo. Nossa, eu consigo me dizer eu te amo. Eu sou grata. Eu consigo me dizer que sou grata ou eu tô aqui o tempo todo me flagelando, me cobrando, me punindo, olhando pra falta, olhando pro que eu não consegui ainda, não celebro, não vejo condições de celebrar, de enxergar as coisas que eu conquisto, de celebrar as pequenas conquistas, de me agradecer, de me embelezar, de me apropriar, de ocupar o meu lugar. Então, o Ho'oponopono para si mesmo já é extremamente revelador. Até porque eu só dou para o outro aquilo que eu dou para mim. Se eu estiver dando para o outro qualquer coisa que eu não tenha dado para mim ainda, é mentira. É uma ilusão bem vestidinha de pessoa legal, boa, caridosa, gentil, amorosa, mas ainda não é bem assim. Se você não estiver podendo dar isso para você, não há como, não há equação que permita que você dê isso pro outro. Mesmo que pareça na forma que é assim. Então, eu senti de esclarecer esses pontos sobre o Ho'oponopono, porque ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Se eu tô numa família de 5 pessoas e alguém na família adoece com depressão, com bipolaridade, esquizofrenia, a física quântica, ela provoca um olhar completamente novo para aquele sujeito adoecido na família. Antes, esse indivíduo doutora, cura esse menino, cura essa pessoa, fulano tá assim, não reage, o que aconteceu com ele? Como se aquela pessoa fosse o único ponto de fragilidade da família. Aí é que tá o ponto, gente. A física quântica diz o quê? Aquele adoecido é uma parte minha. Eu tô diretamente conectada com ele, querendo ou não. Quem é esse irmão, esse filho, esse pai deprimido dentro de casa? Dentro de mim. Quem é ele dentro de mim? Quais são as dores que eu não tô conseguindo lidar? E que essa dor fica ali rondando a constelação familiar, porque ela precisa ser conhecida. Enquanto não for conhecida, é como se fosse uma lama subterrânea que fica impedindo o desenvolvimento da constelação. Então essa dor vai ficar incomodando até ser olhada, até ser conhecida. E muitas vezes isso só acontece quando alguém cai doente na família. É um ente querido e provoca, nos incomoda, porque a dor dele nos convoca, não é convida, convoca a olhar para as nossas dores, com a nossa inabilidade para lidar com o nosso sofrimento, com a nossa sombra. Então, essa doença que uma pessoa na família está manifestando é uma doença de todos, mesmo que só um esteja manifestando. É um desafio de todos, é uma sombra de todos que precisa ser conhecida na constelação familiar. Né? E por que o nome é constelação familiar? É como a constelação de estrelas. Numa constelação, por exemplo, Cruzeiro do Sul, cada estrela na energia gravitacional sustenta a posição da outra. Então, se uma estrela dessa constelação muda de lugar, ela obriga todas as outras a mudarem de lugar. O que eu tô querendo dizer com isso? Que as dualidades, a vítima, o algoz, o dominador, o dominado, o abusador, o abusado, tudo isso faz parte de um jogo afetivo adoecido que se instalou naquela constelação. Só existe o dominador porque existe o dominado. Na hora que o dominado se ausentar, o dominador não tem mais objeto. Ele vai ter que se reconfigurar também. Então o Ho'oponopono entra de novo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Com honestidade. Sempre lembrando o bem mais precioso. Essa ferramenta só funciona
na verdade. Ou seja, se eu tenho um eu bonzinho, querendo estar totalmente limpo emocionalmente, hoje às 5 horas da tarde, o Ho'oponopono vai demorar a mostrar o seu efeito. Porque muitas vezes por trás dessa imagem, desse personagem do bom, do caridoso, há muita dor escondida, há muita mágoa escondida, muita sombra para ser conhecida. E a sombra, gente, lembrando, é o substrato da lótus. Só tem flor de lótus, pétalas coloridas, perfumadas, porque tem sombra. Não tem lótus sem lama. Então, novamente, a física quântica provocando, não tem certo nem errado, não tem bom nem mal, não tem alto nem baixo. Tudo isso ao mesmo tempo. Tudo isso ao mesmo tempo. Às vezes, algumas pessoas chegam e dizem: Alice, eu tô sentindo isso, mas eu tava tão bem assim. Eu sou o quê? Eu sou bom ou mal? Você é as duas coisas. E ao mesmo tempo não é nenhuma das duas coisas. A dualidade na percepção, ela só retrata a lógica da física clássica newtoniana, porque tudo precisa ser dual para criar. Tudo precisa ser dual para criar. Eu preciso das polaridades, positivo e negativo, alto, baixo, luz e sombra, calor e quente, para poder gerar a terceira entidade, que nem é a tese, nem é a antítese, é a síntese. Já dizia o Hegel, sou apaixonada por essa contribuição dele, muito poderosa. Então, eu sou tudo ao mesmo tempo. E o meu principal de trabalho é a verdade. Então, o Ho'oponopono ele pode ser feito todos os dias, por quanto tempo você achar que é necessário. Nos primeiros dias vai ser difícil, porque você vai perceber que o que sente na verdade não é o que você queria sentir. O que sente na verdade não é tão aceitável, não é tão bonito. É um conteúdo desafiante de lidar, são dores difíceis de lidar. Você vai ter a oportunidade de observar o quanto você não se aceita, logo não aceita o outro, não se ama, logo não ama o outro, não se perdoa, logo não perdoa o outro. Então, eu sei que a forma como eu estou colocando está sendo muito nua, muito crua, né? E parece não ser muito convidativo, mas gente, só experimentem, não acreditem no que eu estou dizendo. Tenham a sua experiência de encarar esse desafio e ver o que acontece. Ver o que acontece. As flores que podem brotar ao longo das semanas em que você vai fazendo o Ho'oponopono. Você pode ir elegendo. Fazer uma semana para você, fazer uma semana para aquela pessoa com quem você não fala mais, para aquela colega de trabalho que tá um clima meio estranho. Você pode ir elegendo, fazendo por partes e vendo o que acontece. É um trabalho de descascamento, de desmascaramento, enquanto lendo máscara como um mecanismo de defesa. É um trabalho de purificação mesmo. E é muito belo. A cura que pode ir chegando com a prática do Ho'oponopono é muito profunda, é muito bela, é muito libertadora. Então, boa prática para todos nós. Primeiro com a gente, depois para o outro. Isso não é egoísmo, isso é amor. Amor, acordar o amor por mim e assim, e só assim, poder doar amor ao outro. Uma maravilhosa semana pra gente.